Bom, já estamos de volta, né? Bem rapidinho, intervalo comercial bem rápido para a gente não perder muito tempo. Olha só, quero lembrar ao pessoal que está lá nas redes sociais para você não esquecer, né? Não esquecer de comentar também. Então, viu alguma publicação que te chamou a atenção? Comenta, deixa o teu comentário. No final do programa eu sempre volto aqui aos principais comentários do dia. Por exemplo, né? Uma publicação nossa que deu comentário pra caramba, né? Tá dando comentário até agora. É a desse o nosso repórter drone que fez essa imagem do buraco na faixa de pedestre em frente à rodoviária. Tá dando o que falar? Porque na publicação eu pedi para você elencar aí o seu buraco favorito, né? Porque quando tem muito, a gente elenca o nosso favorito. Porque aí virou banal, né, gente? Tem buraco que você encontra todo dia, já virou ali teu companheiro do dia a dia. Mas tem sempre aquele favorito, né? Que você escolheu como seu. Esse aí, inclusive, está tirando o sono dos moradores deste prédio em frente. Está tirando o sono. Porque um dos moradores que mandou, inclusive, essa foto para a gente, disse o seguinte: olha, Anderson, eu não aguento mais. Está me acordando de madrugada, que o carro passa ali, aquele barulho que parece que vai desmontar o carro. Aí eu acordo. Então o buraco tira o sono sim das pessoas, tá bom? Esse está em cima de uma faixa de pedestre em frente à nossa rodoviária. Ou seja, o nosso turista que chega de ônibus já chega muito bem atendido, né? É uma beleza. Bom, eu prometi, né, na entrevista do Vanderlei aqui, que o Vanderlei trouxe, né, em primeira mão o lançamento desse livro. A gente falou um pouco aqui na participação do Vanderlei, mas o Vanderlei falou assim: não, vamos trazer o Jerônimo aqui porque a gente tem que conhecer um pouco mais dessa obra. Tá aí, promessa é dívida e tá cumprida, né? Jerônimo, bom dia, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela tua participação. Bom, a gente falou bem en passant, porque ficou o compromisso dele vir aqui conversar um pouco com a gente do No Tempo dos Contos de Réis, lançamento especial, que a gente vai ver algumas imagens aí, o lançamento bombado lá na Casa de Cultura. Bom, primeiro, Jerônimo, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela tua participação. Eu queria que você me dissesse de onde veio a tua motivação, de onde surgiu essa motivação de contar uma época tão bacana, né, do nosso país. Primeiramente, eu te agradeço ao Vanderlei, né, a oportunidade de estar aqui para mostrar realmente essa obra. E o que acontece é que eu sempre fui um apaixonado por essa época. Eu sempre penso que um homem que não se baseia no passado não pode projetar o futuro. De jeito nenhum. Não conhece, né, o seu presente nem projeta um bom futuro. Exatamente. Né? Então é o seguinte, essa obra ela tem a intenção de resgatar a beleza de uma época glamurosa, né, e ele é específico, essa obra é específica na segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XX. Então, esses 100 anos dessa bela época, que vai de 1850 até 1950. Ou seja, pega a parte ali da monarquia, pega a monarquia, a República Velha. E muito legal. É interessante. Agora, é uma época em que o nosso país sofreu muitas mudanças, né? Assim, não tantas quanto as mudanças mais recentes, evidentemente, né? Porque hoje tudo é muito mais rápido, mas o país enfrentou grandes mudanças comportamentais, né? Foi experimentando um pouco do que seria o país, né? Essas mudanças... Bom, a mudança faz parte da vida, né? A vida é mudança. E quanto à época, eu até acredito que a mudança, elas transcorreram com a mesma velocidade. Só que a informação, né, ela não chegava tão rápido. Mas as mudanças sempre tiveram a mesma velocidade. Legal. E um outro detalhe é que essa beleza que eu falo, inclusive, que eu digo aqui, da monarquia república, tudo é história. Tudo, né? Praticamente tudo. Tudo, né? É história. E essa beleza da monarquia, que aliás eu sou até favorável ao retorno da monarquia. Não é? A gente tem uma galera muito favorável aí, realmente ao retorno, né? Então, seria muito interessante isso. Agora, esse livro, ele tenta resgatar, como eu falei, essa época maravilhosa, e eu mesclo os meus personagens, eles passeiam
em fatos e datas históricas. Ou seja, estão espalhados ali nesse contexto. Nesse contexto. Então, Bacana. quem pegar esse livro para ler simplesmente um conto, ele será informado de datas e fatos Ou históricos. seja, vão ter informações ali. Informações. Eu não posso dizer são 20 contos. Eu não posso dizer qual o conto que eu gosto. Favorito. Porque são meus filhos. Não tem filho favorito, Não gente. tem filho favorito. Bonito. Não tem. Legal, legal. E é bacana que tu usa o trocadilho aí do conto com os contos, Pois né? Exatamente, Isso é muito legal. Na verdade, isso aí eu pensei muito em como seria feito esse tipo de coisa, porque seria mais chamativo. Uhum. Né? Porque a pessoa pegar um livro na estante, Fala pega, na verdade, mais pelo título, né? Mas pelo título, claro. É o título. É o título que chama a atenção Que chama ali, atenção. Né? Agora, bacana, existem né? pessoas também que acham mais fácil reter o volume que o conteúdo. Né? Sem dúvida nenhuma, Jerônimo. Agora, a gente também, né, é evidente que você fala aqui do contexto econômico, né? Tá, e o conto de réis, para quem não sabe, né, a moeda corrente à época, né, era a nossa moeda no país, e a economia também acabou direcionando muito dessas mudanças, né? A gente percebe que a forma principalmente na capital, né, o comércio, né, o surgimento ali das primeiras indústrias, né, a gente vê uma mudança muito grande relacionada à economia também, né? Sim. Você colocou aspectos dessa economia, dessa mudança também? Claro, inclusive você falou em economia e eu lembrei logo de imediato no Barão de Mauá, né? Barão de Mauá, claro. Não podia né? deixar de constar aí, né? Com certeza, né? Esse homem de visão fantástica. Nossa, né? Idealizador. Idealizador. Né? E, em razão do poder que ele tinha, ele morreu pobre. Mas morreu pobre sem dever um tostão. Honrou todos os seus compromissos. Né? E mais, um detalhe, que a renda do Barão de Mauá, do Visconde de Mauá, depois, ele era superior à renda de Dom Pedro. De Dom Pedro, exato. Dom Pedro II. Chegou ao ponto, né, E um outro detalhe ainda, o Barão de Mauá, ele tinha crédito com os bancos internacionais que o Brasil Império não tinha. O país, né, enquanto nação, não tinha. Né? Você vê que coisa fabulosa. Muito interessante. E a gente viveu nessa época também, assim, a gente fala muito hoje do empreendedorismo, né, das pessoas que vêm à frente do seu tempo, mas nessa época a gente viu muito de empreendedorismo no nosso país. Aliás, o empreendedorismo foi uma necessidade na época, né? O país naquela dependência da coroa, né? E aí, como é que vai ser? O que nós vamos fazer nessa terra aqui? Dizem que se plantando tudo dá, mas o que a gente vai fazer? Vamos fazer o quê? Vai ser turismo? Tudo isso já era discutido naquela época, né? Quer dizer, o movimento empreendedor que a gente vê hoje muito latente, naquela época já era também uma necessidade nossa, né? Sobretudo aqui no Rio de Janeiro, né? Acho que foi a capital que levou a capital, isso. Né? Que, aliás, até hoje ainda é a capital cultural do país. A capital é o Rio, né? Ainda é. E com relação ao empreendedorismo, como você colocou muito bem, e você colocou já era, eu complemento, já era. Já era. Já era mesmo. Já era mesmo. Já era mesmo, né? Infelizmente, né? Mas, e a gente percebe também nessa evolução histórica da nossa capital o quanto a gente perdeu de oportunidade também, né, Jerônimo? Eu acho que você fazendo uma análise do movimento que nós tínhamos aqui na economia, cultural, o quanto a gente não conseguiu aproveitar muitas dessas oportunidades, né? É verdade. Seja pelos mais diversos fatores, mas infelizmente a gente perdeu muitas oportunidades que cidades pelo mundo como Paris aproveitaram muito bem, Nova York, né, se transformou na maior cidade do mundo por aproveitar essas oportunidades. Pois é, porque na verdade os interesses sempre existiram, aqueles interesses externos, né, que vão guiando ali. Sempre. E com relação, você falou em Paris, Paris, né, no século XIX, ele era o exemplo para o Rio de Janeiro, né? Você vê que a Rua do Ouvidor, com as suas confeitarias. Confeitaria Colombo, né? Colombo, a Cavé, Castelães e tantas outras, que, aliás, até às 3 horas da tarde, as famílias ali iam para tomar um sorvete, né, tomar um chá
e depois das 3 elas Aí, se recolhiam, porque já não era um ambiente para a família, já eram os intelectuais, a boemia, pois é, os poetas que se reuniam ali, né? Quem já teve a oportunidade, por exemplo, de tomar um chá lá na Confeitaria Colombo, olha para o seu entorno, né? E respira a história, né? Ali estava Rui Barbosa, né? Machado de Assis, todo mundo tinha ali, passava por ali todos os dias, era ponto de encontro, era ali que muitas obras e muitas leis do nosso país acabaram nascendo. É verdade. E a gente esquece disso. Com aqueles vitrais, os lustres, o mármore, tudo o mobiliário, importado, né? tudo trazido de fora, de inclusive. De fora. E uma coisa interessante também, eu quando estava escrevendo esse livro, foi muita pesquisa, muita pesquisa. Então, às vezes, para escrever uma página, eu tinha que pesquisar de 5 a 10 dias. Porque eu não posso colocar uma coisa aí. Você tem que estar fidedigno aí ao fato, história, né? A realidade. Ao fato histórico. Isso. E aquela coisa, no início do século XX, com o bota abaixo, né? Aquela coisa, a construção ainda, a abertura para a vida Presidente Vargas, o desmonte do Morro do Castelo, né, que serviu ali para a Rua Santa Luzia, que aquilo tudo ali era mar. Você vê até a Avenida Beira-Mar, tudo aterrado. E naquela época, aterrado, aquela terra carregada em carroça puxada a burro, olha aqui. Imagina como é que não foi uma obra dessa, né? Você olha aquela quantidade com jato d'água. Coisa, né? Derrubar o morro com jato d'água. Mas é bonito, né? A gente teve um exemplo aqui desse tipo de construção que é a nossa CBF. A CBF hoje está numa colinazinha que foi feita nos mesmos moldes disso lá no Morro do Castelo. Era jato d'água, né? Tipo, derrubando ali, né? Diminuindo aquela colina que era maior. Hoje a CBF está um local que foi feito no mesmo processo lá do Morro do Castelo. Olha a relação histórica. Relação sempre, né? Sempre. Aliás, esse segundo livro que eu já estou escrevendo, que o título é Tempos do Conto Antigo, da monarquia, da beleza da monarquia até a praticidade da República, tudo é história. Tudo é história. E esse livro tem um conto que ele é vivenciado aqui em Teresópolis, com a fazenda Jorge Marques. Verdade. E tenho que pesquisar mais, porque é a coisa mais séria. E tem muita informação. Muita. Que aliás, o Vanderlei, vai te ajudar. Com certeza. Muitas das figuras importantes da capital usavam Teresópolis como refúgio. Era muito importante que essa galera viesse para cá na época e voltasse dizendo que estava em Teresópolis, né? Era um sinônimo de glamour, de importância, dava relevância. Não por isso, nós tivemos aqui presidente da República morando e despachando na cidade, né? Então assim, né? Nós temos a nossa importância também nesta época, né? Hoje essa importância caiu um pouco, mas a gente retoma ela aí com pesquisa. Quem sabe, se os nossos governantes entendessem um pouco de nossa história, talvez valorizassem melhor a nossa história atual, né? Não desrespeitassem tanto a história. Eu peço permissão a você até para dizer que a importância caiu um pouco, mas não a importância da cidade. Não. Porque ela é a importância dada a ela, né? Assim, exatamente, das pessoas. A cidade não perde sua importância jamais, né? E terá sua marca gravada. E a cidade não tem culpa, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ela continua bela, linda e maravilhosa, né? Gente, muito bacana, né? Você viu algumas imagens aí do lançamento, aconteceu lá na Casa de Cultura. Segundo Vanderlei, concorridíssimo, né? Mas foi o concorrido mesmo, Vanderlei, muito bacana. No tempo dos contos de réis, muito legal, trabalho belíssimo, histórico, né? Da monarquia, república, tudo é história. E eu digo que é o seguinte, você vai se surpreender ao se deparar com muitas dessas histórias, né? Porque a nossa história é surpreendente e ela é muito importante, né? O povo fluminense precisa conhecer mais a sua história, né? Precisa mesmo, de verdade, né? Eu faço sempre essa comparação. Você vai ao Sul, você conversa com qualquer cidadão do Sul, ele conhece na risca a sua história, né? Tem orgulho dela, conta os movimentos, as guerrilhas, a constituição das cidades.
E o povo fluminense acaba esquecendo, né, deixando a sua história de lado. E a nossa história é tão bonita. Ela está relacionada diretamente com a construção do nosso país, gente. A história do Brasil começa no Rio de Janeiro. Começa no Rio de Janeiro, exatamente. Né? Girone, muito obrigado pela tua participação. Foi um prazer. Foi um prazer imenso muito obrigado. te receber. Eu sei que eu sou suspeito porque eu amo história, né? Mas é muito legal a gente saber que tem gente se debruçando em contar as histórias da nossa história. Não podemos esquecer o nosso passado nunca. Nunca, jamais. Né? Muito jamais. Obrigado pela tua participação. Um abraço, obrigado a você. Legal. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho e daqui a pouco mais história, porque o Vanderlei vai estar aqui comigo no quadro A Foto do Dia. Eu sei que você está esperando. Olha, o Vanderlei separou um monte de foto bacana. Não saia daí, o intervalo é rapidinho e já já a gente está de volta.